Que Deus continua abençoando, enchendo vossos corações de presença dEle, dando para vocês vitória em toda dificuldade que vocês tiverem, que o Senhor Jesus Cristo traga livramento, traga socorro do Calvário para cada um de vocês. Sei que o momento é difícil para todos, para os países, para as nações, para as famílias. O problema, ele tem tomado conta de tudo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele traz para nós, Ele traz para nós a libertação. Nós vemos isso na Santa Escritura. Cada vez que o Filho de Deus estava em apuro, Deus estava lá, livrando, ajudando, envergonhando o inimigo e mostrando, através do servo dele, que ele era Deus, um Deus presente, um Deus pronto em agir. Agora, irmão, Agora, meu irmão, nós sabemos que hoje está nadando a abraçada, né? Nadando a abraçada, as manifestações das pessoas que confessam ser crente e que tem os dons do Espírito Santo, e você vê a pessoa nadando mesmo, abraçada com os dons, né? É profecia, principalmente o dom de profecia, outro de revelação, outro de cura, e assim nós vemos aí, nessa eleição que teve atrás aí, quantas profecias, é homem, mulher, missionário, missionária, pastor, pastora, profeta tal, profetizou isso, profetizou aquilo, e nada cumpriu, a única coisa que aconteceu foi levantar o zombador para zombar de Deus e perguntar onde está seu Deus. Vocês falaram tanto e nada aconteceu. Aí você vai na Santa Bíblia, você encontra Elias junto com o sacerdote de Baal, que pertencia a Jezabel, subindo no Monte Carmelo e ponhando um boi no altar, e mandou o Balanitas ponhar outro boi no outro altar. E nós vemos ali que era um desafio que queria provar para o Balanita que Baal não é Deus. O Deus Todo-Poderoso é o Senhor Jesus Cristo. E eles foram para o desafio, eles toparam a parada. Eles não têm medo, não. Eles creem naquilo que eles fazem, e até com sinceridade e crendo errado. Aí Elias falou para ele assim: se Baal é Deus, como vocês dizem que são, e eu falo que não é, e não é mesmo, que o Deus é o Deus que eu prego, que eu creio, o Criador do céu, da terra e de tudo que há. Então vamos subir no Monte Carmelo. Vamos subir lá, cada um leva um boi. Vamos fazer lá 2 altares. E você oferece seu sacrifício para Baal, e eu ofereço um boi para Jeová, para Deus. E subiram. Não é fácil subir um boi no monte, não. O Monte Carmelo era alto, não era fácil
subir com o boi lá, não. Subiram. Não mediram esforço, não mediram sacrifício, e subiu. Quando chegou em cima do monte, Elia fez o altar, pôs pedra, parece que 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel, alinhou as 12 pedras. Não foi fazendo montão, não. Ele pôs tudo em ordem. As 12 pedras, que eram as 12 tribos de Israel. E ele colocou um rego de água ao redor, mostrando a aliança de Deus. Mostrando a aliança de Deus e o altar dentro desse córrego de água que formava uma aliança. Então, pense bem, uma aliança ao redor do altar de água. Aí Elias pegou o boi e cortou em 12 pedaços. 12 pedaços. E colocou tudo em ordem em cima do altar. Aí, nessa altura, os adoradores de Baal também tinham feito o seu altar. Tinha feito o seu altar. De que jeito fizeram, eu não sei. Eu sei que Elias estava tudo em ordem. Tudo mostrando as 12 tribos, com os 12 pedaços de boi. Que ali você vê o altar com 12 pedras, apontando para as 12 tribos de Israel, os 12 pedaços do boi, que eu creio, eu vejo os 12 apóstolos, porque 12 apóstolos e 12 patriarcas são 24 anciãos do Apocalipse, são os 12 apóstolos, os 12 patriarcas, formando 24 anciãos, e a palavra ancião significa chefe. E eles são chefe de tribos. São 12 tribos e 12 apóstolos, são 24. Ancião. Lá de Apocalipse, o irmão Brandon diz que são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, formando os 24 anciãos. Eu creio que Elias fez a mesma coisa lá. As 12 pedras com os 12 pedaços, dá 24 pedaços. 12 pedras com 12 pedaços do boi dá 24. Eu creio que Elias, como ele era um profeta, ele estava mostrando os 12 patriarcas com os 12 apóstolos. E colocou o boi em cima, que simboliza Jesus Cristo. Que simboliza Jesus. Porque acima de tudo isso, vem Jesus. Então ele colocou aquele boi que simboliza Jesus. E o povo e o sacerdote de Baal, que era a base dos 400, 450, coisa assim, não sei bem o número agora, mas é coisa de 400. Era bastante. 400 ou 450 contra um homem só. Vamos ver quantas pessoas que creem no engano contra um que crê na verdade. Vê como que é fácil ser enganado, como é fácil seguir coisa errada, mas o difícil é seguir a verdade. Jesus disse isso com clareza quando ele falou, perguntaram para ele, muito será salvo, Senhor? Ele falou assim, pouco, porque no caminho estreito são poucos que andam, mas no caminho largo são multidão. Ele mostrou dois caminhos, o largo e o estreito. Multidão no largo, mas pouco no caminho estreito. Aí nós vemos Elias conta 400. É bastante. Nós vai lá no princípio, em Gênesis, nós encontramos Abel oferecendo um culto verdadeiro e Caim oferecendo um culto falso, que Deus recebe, ou melhor, recebe de Abel, né? O Abel, Deus recebe o sacrifício, o culto de Abel, que era um cordeiro, mas não recebe de Caim, que era fruta, que era legume. Era dois adoradores, os dois adorando Deus, um na maneira
correta, outra na maneira certa. Agora eu pergunto, irmão, você fala, vamos adorar a Deus. O importante é adorar a Deus. Você encontra a pessoa fala assim, lá na minha igreja fala de Deus. Minha igreja lê a Bíblia. Ora, Caim também estava oferecendo culto a Deus. Não estava oferecendo ao diabo, estava oferecendo a Deus. Só que estava oferecendo errado. Você pode adorar a Deus, mas se você adora de uma maneira errada, Deus não aceita. Deus aceita o seu culto para depois aceitar você. E se você oferece um culto errado, ele rejeita os dois. Se ele rejeita o seu culto, sua oração, se ele rejeita o seu louvor, ele está rejeitando você também. Você também é rejeitado junto. Nós vemos isso em Caim. Quando Deus rejeitou o culto dele, ele foi rejeitado junto. Os dois, quando Deus aceitou o culto de Abel, ele aceitou Abel junto. Então, quando você oferece algo para Deus, que Deus recebe, ele recebe você. Você está incluído no seu culto. Você faz parte do seu culto. Então, o irmão Branham diz que só tem duas religiões no mundo. Só tem duas. A de Abel e a de Caim. Só tem duas. Você fala, mas tem mais de 1000. São ramos. São ramos. O tronco é um. Agora tem muitos ramos. A Igreja Católica, ela é a igreja tronco. E as denominações são ramo dela. São ramo delas. Isso foi o que um padre falou para mim mesmo. Quando ele reformou fez uma igreja católica nova, e ele desmanchou a velha, que fez a nova no lugar da velha. A velha era pequena, então ele fez uma maior, mais moderna. E ele pegou os bancos e pôs num depósito. Num depósito, mas você via o banco não passar na rua. E eu, que no tempo estava fundando inaugurando a igreja, o Tabernáculo da Vida, e eu vi aquele monte de banco. Aí eu procurei quem era o padre morava perto. Eu bati, ele saiu. Falei para ele, o senhor é o padre dessa igreja? Eu sou. Aquele banco lá o senhor não está vendendo? Eu falei, mas para que você quer banco? Eu falei, é que eu estou abrindo uma igreja e eu vou inaugurar a igreja por nome Tabernáculo da Vida e eu vou precisar de uns bancos. E isso o senhor está vendendo para mim, é bom. Ele falou assim, ele falou para mim, não vou vender. Eu não vou vender, não está à venda. Aí ele falou para mim assim, saiu, abriu o portão. Falou assim, chamou eu até de filho. Falou, filho. E põe uma mão numa árvore que estava na calçada, uma árvore meia grande, cheia de galho. Aí ele põe uma mão no tronco da árvore e olhou para mim e falou, você está vendo esse tronco? Eu falei, estou. Essa é a igreja católica. Você está vendo esses ramos que saem, esses galhos, que são muitos, não são, pois são todas denominação. São todo ramo nosso. Eles creem igual a nós. Nós cremos que Deus é 3 pessoas, eles também creem. Nós cremos que o batismo tem que ser no Pai, Filho e Espírito Santo, eles também batizam assim. Nós não cremos em profeta, eles também não creem. Então nós somos mãe e filha. A Igreja Católica é a mãe e as denominações são as filhas. Em outras palavras, nós somos famílias. Nós somos famílias de mãe e com filhas. Embora a mãe tenha um nome, as filhas têm outro nome. Mas somos farinha da mesma panela. Foi o que ele falou para mim.
Aí eu falei, tá bom, já que o senhor não vai vender. Aí eu saí, fui embora, porque eu não ia querer discutir com ele nada. Eu não estava ali também para isso e nem gosto disso. Aí eu saí e fui embora. Aí o senhor vai na mensagem do Mombrana, o Mombrana mostra a mesma coisa. Estava a mãe, estava filhas. Aí nós vê que que lá em Apocalipse 13, a besta que sai do mar é a Igreja Católica. E a besta que sai da terra é o Estado Unido. E a besta que sai do mar dá seu poder, a sua autoridade, a sua imagem. Quem que é a imagem de Jesus? Não é o filho dele? E quem que é a imagem da besta? É a filha dela. Ela dá o poder para a sua imagem. Então a igreja denominacional, quando vier o concílio, é ela que vai ter o poder para fechar a igreja que não crê como eles crêem. Vai ter essa perseguição, vai ser obrigado a crer igual a Igreja Católica, ele já crê. Eu estava vendo um pastor numa rádio aí em Goiânia, que ele estava chamando as pessoas para debate. Aí até que ele chamou um pastor e um padre num debate. Aí ele perguntou o padre primeiro, por que vocês, católicos e protestantes, não se unem? Aí o padre falou assim, porque nós já somos unidos. Como? Nós não andamos juntos assim, mas nós já somos unidos em doutrina, em fé, nós somos unidos. Aí ele falou, mas como vocês são unidos? Ele falou assim, olha, o mesmo batismo nosso é o do protestante. A mesma maneira de crer em Deus, que Deus é 3 pessoas, isso saiu de nós. Nós somos a primeira igreja em crer que Deus é 3 pessoas. Nós somos a primeira igreja batizada no Pai, Filho e Espírito Santo, que os apóstolos batizavam em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós invertemos isso. No concílio de Nicéia, nós começamos com o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a denominação não batiza tudo assim? Aí o locutor falou, batiza. Então nós estamos igual. Nós não cremos em profeta, nós cremos que o homem tem que estudar para falar de Deus. E eles também creem que o homem tem que ter um seminário para falar de Deus. Então qual é a diferença? Aí virou para o pastor, então pastor, por que brigar? Por que discutir? Por que não se unir, já que crê igual? É a mesma fé, é o mesmo comportamento, a mesma atitude de vestir das mulheres. As mulheres vestem igual, os homens vestem igual, toma cerveja igual. Por que diferença? Por que diferença se crê igual? Se crê do mesmo jeito que o outro crê? Aí o padre ainda perguntou para o pastor, tudo que vocês têm, ele falou para o pastor, tudo que vocês crêem, a maneira que vocês se comportam é nossa. Vocês aprenderam de nós. Vocês não aprenderam com Jesus. Porque Jesus, na Santa Ceia, ele lava o pé do outro, vocês não lavam. E nem nós lavamos. Jesus nunca trabalhou sem profeta, vocês não têm profeta. Então o padre ficou grande, cresceu em cima do pastor e falou para ele assim, tudo que vocês creem, batismo, maneira de conhecer Jesus, são família, nós cremos igual. Então por que diferença se nós cremos igual? Ah, mas vocês creem em imagem de escultura. O padre falou, mas não é, nem toda igreja nossa tem, pastor. Nem toda igreja nossa tem. Então nós somos igual. Agora, Abel e Caim, um agradando Deus, o outro não. Balanitas e Elias, de novo, 2 cultos, 2 altares. Elias matou um boi,
O Balanita também matou um boi. Aonde estava a diferença ali, irmão? Aonde estava? Ele estava em cima do mesmo monte, Monte Carmelo. Ele estava em cima do mesmo monte. Eles fizeram altar, 2 altares de pedra. Elias matou um boi. O Balanita também matou um boi. Tudo igual. A diferença estava que Elias ofereceu a Deus e o Balanita ofereceu a Baal. A diferença está aí. Aí que vem a diferença. Aí Elias falou assim para o Balanita: clama seu Deus para ele vir buscar o sacrifício que vocês ofereceram a ele. Começaram cedo. Elias deu para o Balanita a liberdade deles começar primeiro. Começam vocês primeiro. Deu horário para ele, até meio-dia. Deu horário. Até meio-dia. É a vez de vocês buscar seus deuses. De meio-dia para frente é eu. Então, irmão, o tempo do inimigo acaba. O tempo do Balanita acabou. Aí começou a de Elias. Assim também, irmão, no Calvário, o poder de Satanás acabou. O sacrifício do Calvário de Jesus, ele elimina com o sacrifício dos demônios. Porque o de Deus elimina o diabo. Agora, Elias deu tempo para os Balanitas. Eu vou dar até meio-dia para vocês. De meio-dia para frente, acaba seu tempo meio-dia e começa o meu. Então o tempo de Satanás também termina. E quando termina de Satanás, começa o de Deus. Isso aí não é só no Monte Carmelo. Isso aí é na minha vida, é na sua vida que está ouvindo eu. É no meu casamento, é no seu casamento. É na minha igreja, é na sua igreja. Tem o tempo que Satanás perturba, mas o tempo dele termina, aí começa o de Deus. Por isso não desanima não, irmão, que Satanás, ele vai ter o tempo que ele vai ter que parar de te perturbar, de perseguir você, põe a enfermidade sobre você, inquietação, perturbação. Vai ter uma hora que o seu tempo vai acabar. Não acabou o horário dos Balanitas lá. Elias deu horário para ele. E também Deus não deu horário, limite para Satanás atacar Jó. Deu. Teve o tempo quando o Jó orava para os seus 3 amigos. Ali acabou o tempo de Satanás perturbar ele. E começou de Deus. Quando Jó fez um altar, ofereceu 7 cordeiros para os 3 amigos dele e orou a favor dos 3. A partir daquele momento, começou ali naquele altar, Deus entrou em cena e trouxe o dobro para Jó. E Satanás foi envergonhado. Tem o tempo de Satanás, tem o tempo de Deus. O tempo de Satanás termina, começa de Deus. Foi assim no Monte Carmelo. Quando deu meio-dia, nada de Baal vinha. Do jeito que começou o culto, o boi lá estava. Meio-dia. E lógico que mosca começou a atacar, eles começaram a espalhar as moscas, porque assim é que eles faziam. E Elias que foi ajudar eles. Elias falou, grita mais alto. Quem sabe Baal está longe e não está ouvindo. Grita mais alto. Quem sabe ele está de viagem. Grita mais alto. Quem sabe ele está dormindo. Elias começou a ajudar eles. Vocês estão gritando baixo. E ele está longe e não pode ouvir. E era uma espécie de uma zombaria. Espécie de uma zombaria. É isso mesmo, espécie de uma zombaria. E aí quando deu meio-dia,
Do jeito que o culto começou, o boi estava lá do mesmo jeito, estava até agora já pior, porque morreu cedo. Cadê Baal? Nada. Baal veio? Não veio. Mas o culto, o boi não era oferecido a ele, por que não veio receber? Porque não existe. Porque não existe. E tem muita gente que tem crido em coisa que não existe. Não existe. Tal santo é meu protetor. Só existe um que protege, minha irmã, Jesus Cristo. Jesus disse em São João 15, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, ele anulou aí todas as outras atividades que são rumadas para socorro espiritual. Não existe nem natural nem espiritual, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Aí chegou a hora de Lia, aí vem a hora de Deus. Jesus disse para os discípulos lá no horto, quando foram prendê-lo, e os discípulos quiseram reagir. Jesus disse, deixa eles, agora é a hora das trevas. Agora é a hora das trevas. E Maria falou para ele, acabou o vinho. Ele falou, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Então Deus tem a sua hora, irmã. Ainda não chegou a hora de Deus agir na sua vida. Ainda não chegou a hora de Deus arrumar seu casamento. Ainda não chegou a hora de Deus cercar seus filhos. Por enquanto está sendo a hora do diabo. Mas chega a hora de Deus. E chegou a hora que Lia falou, deu meio-dia, acabou seus tempos. Agora nem um pio eu quero ouvir mais sobre Baal. Acabou! Nada de Baal mais. Seu tempo acabou. Mas agora vai começar o de Deus. Mesma coisa da noite. Acaba o tempo da noite. E começa o tempo do sol. Nós vemos isso todo dia. Um vai embora para o outro entrar. Sai o diabo e entra Deus. Sai a medicina, que ela não dá conta de ter mais socorro para o doente. A medicina tem limite. Aí quando a medicina esgota os seus limites, aí entra Deus. Sempre é assim, irmã. Sempre é assim, irmão. Aí entra Deus. Aí entrou Lia, falou, Senhor Deus, prova hoje que só o Senhor é Deus. Que só o Senhor é Deus. Vocês que creem em Trindade, creem que Deus é três pessoas, e Lia falou, prova hoje que só o Senhor é Deus. Como que Jesus é outro Deus? Jesus é Deus, não é que Jesus é o segundo. Prova hoje que só o Senhor é Deus. Só existe um Deus. E Tomé falou para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Tomé falou para Jesus, Senhor meu e Deus meu. Então, ele falou, prova hoje que só o Senhor é Deus. Aí desceu aquele fogo e queimou todo aquele boi, até a água que estava ao redor. O fogo vaporou ela, o fogo levou embora. Aquela água aponta para o Espírito Santo que rodeia nós. E até a água foi levada embora. Aí Lia falou, está vendo? Vocês viram aí com seus próprios olhos que o meu Deus existe. Que o meu Deus, quando clama, ele responde. Quando a gente busca, a gente o encontra. Quando a gente bate, abre-se as portas para a gente. Você viu aí? Cadê o boi no altar? Está aí? Não está mais. Olha aí o altar, não tem boi nenhum aí em cima. E olha a água ao redor, até a água secou. Vocês estão vendo? O meu Deus existe. E eu não fiquei clamando o tempo todo, não. Eu só clamei uma vez. Eu só falei uma vez, Senhor Deus, prova hoje que o Senhor é Deus. Foi o suficiente. Não fiquei aí 10 minutos, 15, meia hora clamando, não. Só eu abri a boca, Deus já responde. Já respondeu. É desse jeito, é hoje. Quando você clama de coração, antes você tem que ter um altar, irmão. Você tem que ter um altar que nem Lia tinha. E esse altar é o seu coração. Seu coração é o altar de Deus.
Ponha Jesus no seu coração e clama a Deus. Ele desce sobre você. Ele te batiza com o Espírito Santo. Ele tira todas as tuas enfermidades. Ele tira todos os demônios que te perturbam e deixa você totalmente livre para adorar e para seguir a sua caminhada. Boa tarde, eu desejo para cada um. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não só boa tarde, como também desejo um bom fim de semana para cada um de vocês, com a presença de Deus na vossa vida e os anjos de Deus acampando ao vosso redor, como aquela água acampava ao redor do altar de Lia, que o anjo de Deus acampa ao vosso redor, formando um muro, formando uma aliança e te livrando de todos os mal, de acidente, de roubo, de desengano. Que Deus te proteja. Em nome de Jesus Cristo é que eu peço. Amém. Agora a pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo pergunta: por que o profeta Elias, um homem corajoso que fez o fogo cair do céu, fugiu de Jezabel? O irmão Branda disse que ele perdeu a unção. Irmão Marcelo, que ele perdeu a unção. E ele, quando ele perdeu a unção, ele fugiu. Depois ele se escondeu numa gruta. Deitou debaixo de pé de zimbro. E o anjo veio, trouxe bolo para ele, ele comeu. Tornou a dormir, o anjo tornou a acordar. Ele tornou a comer. Com a força daquele bolo, que é Jesus, né, irmão? Aquele bolo é Jesus. Ele andou 40 dias. Entrou dentro de uma gruta. Aí Deus veio procurar ele e achou ele nessa gruta. Falou: Elias, o que você faz aqui? Ele falou: mataram os teus profetas e derrubaram o teu altar. Só eu fiquei e eles querem me matar. Deus falou assim: não, Elias, tem 7.000 que eu reservei para mim, que não beijou Baal e nem serviu Baal. Você não está sozinho, tem 7.000. E você vai ungir Jeú, vai ungir outro rei lá, você tem que ungir, e você vai atrás de Eliseu. Depois você vai embora, você vai para Betel, casa do profeta, passa o Jordão, e eu estou te esperando no outro lado do Jordão com uma carruagem de ouro e cavalos para levar você embora. Mas agora não é hora de você ir embora, não. Você ainda tem muita coisa para fazer para mim. Não terminou seu ministério, Lia. Você não pode ir embora sem terminar seu ministério. Você ainda falta ungir 3 pessoas. O Jeú, você tem que ungir outro lá, que ele falou, não me lembro o nome. Você tem que ir atrás de Eliseu, para ele ficar no seu lugar. Aí você vai para Betel, que é justificação. Você vai para a casa do profeta, que é santificação. Você passa o Jordão, que é o novo nascimento, que aponta para o batismo do Espírito Santo. Aí eu estou te esperando você do outro lado do Jordão. Faça isso, aí nós vamos embora. Mas agora não é hora de você ir embora, não. Porque, irmão Marcelo, tem hora que nós pensamos que chegou a hora de não ir embora. Aí ainda falta muita coisa para fazer para Deus. E nós não estamos fazendo. E acho que nós já estamos prontos para ir embora com a Elia. E não sabe que nós ainda tem coisa para fazer para Deus. Principalmente em Betel, justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Elia não tinha essas 3 coisas. Elia não tinha. Elia não era justificado, Elia não era santificado, Elia ainda não tinha recebido o batismo do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito Santo, mas ele não tinha o batismo. Então ele tinha que passar o Jordão. A carruagem estava do outro lado do Jordão. E o Jordão aponta para o Calvário. O Jordão é o Calvário. Do outro lado do Calvário é que está a carruagem nós esperando. Nós temos que passar pelo Calvário para ser arrebatado. Passar pelo Jordão para ser arrebatado. Então, irmão, ele perdeu a unção. Aí Deus devolveu a unção para ele. Aí ele saiu da gruta já ungido de novo. Deus restaurou a unção para ele.
E ele foi, fez todo o trabalho que Deus mandou ele fazer e foi arrebatado. Aí o irmão Branham disse, João Batista também perdeu a unção quando ele mandou perguntar, é tu mesmo ou devemos esperar outro? O irmão Branham disse que ele estava sem unção. Quando a Maria falou, e eu e seu pai estamos te procurando, o irmão Branham disse que Maria também estava sem unção, que ela falou que José era pai de Jesus, José não era. Ele falou, quando Jonas também saiu de Nínive, subiu no monte e pediu a morte, o irmão Branham disse que Jonas também tinha perdido a unção, por isso que ele pediu a morte, que preferia morrer. Tanto é que nós não vemos mais falar de Jonas. Aí daí para lá, Deus terminou com o ministério com ele. Não estou dizendo que ele foi perdido, não, mas o ministério ele não teve mais, porque ele perdeu a unção e Deus não devolveu mais. Agora para Elias, Deus devolve. Eliseu também, quando falou para aquela ursa pegar aqueles 40 meninos, a ursa matou, 2 ursas matou 40 meninos por zombar de Eliseu. O irmão Branham disse que Eliseu estava sem unção, porque não tinha como um homem ungido do Espírito Santo determinar 2 ursas para matar 40 crianças inocentes, irmão Branham disse, inocentes. E aquelas crianças morreram, porque Eliseu estava sem unção. Então, irmão, o homem sem unção é perigoso. Não perca a unção, não. Se você perder a unção, você começa a negar quem você creu, que no caso de João Batista. Devemos esperar outro, aí você já não estava vendo Jesus mais, como Cordeiro de Deus. É perigoso, irmão. Você vê o irmão na igreja dando amém, crendo no irmão Branham como profeta. Daqui uns dias você vê ele falar, eu não creio mais no irmão Branham como profeta. É porque ele perdeu a unção. Ele cria um dia, agora não está crendo mais, ele perdeu a unção. Ao causa de João Batista. Já não reconhecia Jesus mais como Cordeiro de Deus. Porque perdeu a unção. É perigoso perder a unção. Você passa a reprovar aquilo que você aprovava. Coisa que você aprovava, que você batia o pé que era certo, verdadeiro, mais tarde você está contra aquilo. Porque você perdeu a unção. Que Deus te abençoe. Vamos para a última pergunta da tarde. O irmão Oliveira Marcelo ainda. E ele pergunta, os bebês que morreram ressuscitarão na primeira ressurreição, pastor? Se eles são eleitos, eles ressuscitarão. Se eles não são, ele entra no trono branco. Porque tem dois povos que entram. Um entra na primeira ressurreição, o outro entra na segunda. Só que na segunda vai para o trono branco, vai para o julgamento. Entra através do julgamento, entra através de obra. O primeiro entra através da graça e o outro entra através da obra. Então os Nenê que é predestinado vai ser arrebatado, porque é tudo número, irmão. É tudo número. A noiva é número, não pode ter um a mais nem um a menos. Então os Nenê que morreram, eles são salvos porque são inocentes. E o irmão Branham diz que todo nenê é salvo na salvação da inocência. Até uma idade é salvo. Todo nenê, até uma idade é salvo. Não importa quem é o pai. Ele é salvo porque ele não tem pecado. Então, são salvação da inocência. Que Jesus, no Calvário, ele deu esse direito de ser salvo pela inocência. Não tem como condenar ela. Ela não tem pecado. Então, o pecado é contado depois de uma idade. Ele pode ter pecado, o nenê pode ter pecado, mas não está sendo considerado por Deus, por causa da idade. Depois de uma idade, aí passa a ser considerado pecador. Aí Deus passa a notar, ver ele como pecador. Então, todas as crianças que é predestinada será salva. Aquela que não é, entra no trono branco. Entra direto no trono branco, porque nem livro ela tem para julgar. Então ela entra no trono branco. Vamos para o período de oração da tarde. Joel William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração ao seu favor e família. Benedita Nitz pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Israel da Costa
pede oração ao seu favor e sua família. Leia Lintz, pede oração à sua família. O irmão William Pinheiro, pede oração ao seu favor e família. O irmão Olivera Marcelo, pede mais o Espírito Santo. Oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Gerbo Cordeiro e sua família. E o Abner Lintz, pede oração à sua família. Senhor Deus, pedimos porque o Senhor mandou nós pedir. E nós batemos porque o Senhor mandou nós bater. E buscamos porque o Senhor mandou nós buscar. Estamos com a tua permissão para chegar até a tua presença através do teu sangue. Porque o Senhor não olha em nós, mas livremente, o Senhor olha através do sangue. Então, através do sangue de Cristo, o Senhor, nós vê. Através do sangue de Cristo, o Senhor nós ouve. Porque a nossa voz não é ouvida no céu, mas é a voz do sangue que fala por nós. Então, Senhor, pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, cura aquele que está enfermo, aquele que tem feito pedido, que o Senhor cura, que o Senhor liberta. E que o Senhor, Pai, pela tua graça, devolva para o irmão, se ele perder a unção de adorador, devolva para ele, Pai. Porque ele adorava, ele ia na igreja, por que ele não vai mais? Porque ele perdeu aquela unção. Mas o Senhor tem ela na mão. Devolva para o irmão a unção, para que ele volte novamente ao seu posto de dever, de adorar, de servir, que é para isso que nascemos aqui. E, Pai, quando nós estamos te adorando, nós não estamos fazendo nada mais, nada menos do que a nossa obrigação. Então, Pai Santo, que o Senhor não deixe os irmãos sem unção. Unção quer dizer poder. Sem poder, Pai, que ele tenha poder, força. Unção quer dizer força. Que eles tenham força para levantar do sofá, se arrumar e ir para a igreja. Não ficar em casa, Senhor, porque quem adora a Deus no mato, embaixo de árvore, quem adora a Deus em casa é os pássaros, é os animais, porque eles não têm alma. Mas o ser humano vai na igreja, porque o ser humano tem alma. Então ele vai além dos animais. Ele anda mais do que os animais andam. Eles vê mais do que os animais vê, porque ele tem uma alma que os animais não têm. Porque os animais adoram a Deus nas árvores, no pasto, porque eles não têm alma, mas ele adora. Ele te adora, todo mundo te adora, todos os animais te adoram. Mas nós vamos para a igreja porque nós temos alma. E o Senhor Jesus Cristo, nós vemos no seu ministério que ele pregava no barco, que ele pregava em cima do monte, mas também ele pregava na igreja. Jesus também não saía da igreja. E todo dia estava na igreja. Então Jesus mostra que nós precisamos da igreja. Tanto é que ele pegou um azorraite, bateu nas ovelhas, virou a mesa dos cambistas. E falou, a casa do meu pai é casa de adoração. E eu sei que tem feito convite de ladrões. Então ele ia na igreja, tanto é que ele limpou a igreja e proibiu eles de vender, fazer comércio na igreja. Então Jesus ia na igreja. Essas pessoas falam que não precisa de igreja, é que são preguiçosas, e ela está arrumando um meio de ficar em casa e não ir na igreja. Por isso que ela arruma meio para poder fugir da responsabilidade. Igreja tem que ter igreja. Davi disse, alegrei em mim quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, Senhor Deus, não deixe os irmãos ser acometidos, ser invadidos por esses espíritos preguiçosos, por esse espírito de desculpa, por esse espírito de enfermidade, esse espírito enganoso que estão em milhões de milhões nesse Ares. Não deixa os irmãos ser vítimas dele, mas que o Espírito Santo faça morada na vida de cada um. Eu peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.